Queridos irmãos, muito boa tarde na preciosa e pura paz do Senhor Jesus. Quero partilhar uma mensagem que está no meu coração e te convido a vir comigo em uma breve meditação na preciosa palavra de Deus. Falar do Apocalipse não é muito fácil, mas eu gosto de meditar neste livro. O Apocalipse, o último livro da Bíblia, o qual Deus deu a João através do anjo. João teve uma preciosa revelação. Ele estava na ilha de Patmos por causa da perseguição, por causa da palavra de Deus. E veio a ele então a revelação preciosa do Apocalipse. João, o último dos apóstolos, praticamente com 96, 97 anos, quase 100 anos, veio de Deus para João esta revelação preciosa. Capítulo 1 do Apocalipse fala sobre a capacidade, a dignidade, a autenticidade, fala sobre a glorificação do Senhor Jesus Cristo. E fala também sobre as 7 igrejas da Ásia Menor: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Igrejas históricas e também proféticas. Capítulo 2 fala sobre o tempo da igreja. O capítulo 2 e o capítulo 3 fala sobre o tempo da igreja ao longo da história em toda a terra. Capítulo 4 fala sobre o fim do tempo da igreja na terra. Fala-se sobre um novo precedente, isto é, a retirada da igreja desta terra. Jesus Cristo, quando veio a este mundo há 2000 anos atrás, ele firmou as bases da sua igreja. E as bases da sua igreja são os 12 apóstolos, nenhum mais. 50 dias depois, o seu Espírito desceu para inaugurar a sua igreja. O Paracleto Divino, o penhor da glória de Deus, que estaria sobre a sua igreja ao longo de 2000 anos, no tempo da graça. O Senhor Jesus Cristo, quando foi para a glória, ele disse aos seus discípulos: ser-me-eis as minhas testemunhas em Samaria, Judeia e até os confins da terra. E ele disse também aos seus discípulos: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem acreditar e for batizado será salvo, porém, quem não acreditar será condenado. Esses sinais seguirão aos que crerem. E ele disse, está lá em Marcos, capítulo 16. Esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Falarão novas línguas. Se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. E os sinais se seguiram. Mas no livro do Apocalipse, capítulo 2 e 3, está falando exatamente sobre o tempo da graça, o tempo da igreja militante na terra. E hoje nós estamos no tempo da última igreja. A igreja profética, que é a igreja de Laodiceia. Mas dentro da igreja de Laodiceia tem outra igreja, a igreja de Filadélfia. A igreja que vai ser arrebatada pelo Espírito Santo para a glória de Deus é a igreja de Filadélfia. A igreja de Laodiceia foi advertida pelo Senhor Jesus, mas ela não se converteu, não acatou os conselhos dele. Esta vai ficar para passar pela grande tribulação.
Mas a grande tribulação, ela não é para a igreja. Nunca foi. Ela é para o povo judeu e para o mundo todo. E por que então a igreja de Laodiceia passará pela grande tribulação? Ela vai passar pela grande tribulação porque não observou a palavra de Deus, não se santificou, não teve sobriedade sobre si. É a igreja dos holofotes, é a igreja onde Mamon dá as ordens. Mas a igreja fiel do Senhor Jesus Cristo, a qual o Espírito Santo arrebatará, ela será a igreja de Filadélfia. E o tempo da igreja aqui na terra está se findando. Capítulo 1 é a apresentação da qualidade, do gabarito, da autenticidade, da dignidade do dono da igreja, do fundador dela, que é o Senhor Jesus Cristo. Capítulo 2 e 3 fala da igreja histórica e profética em todo o tempo. Capítulo 4 está falando exatamente sobre o arrebatamento da igreja. Porque João ouviu a voz de trombeta, uma voz como de trombeta que disse a ele: sobe cá, e ele imediatamente subiu. E assim que ele subiu, ele viu um trono glorioso. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um estava sentado sobre o trono. Ele não pôde ver na totalidade a face desse que estava no trono, porque a face é a pessoa gloriosa do Senhor Jesus Cristo glorificado. E ninguém tem a dignidade para ver ele ainda. Todos o verão, mas terá protocolos espirituais para que isso venha a acontecer. Estava sentado e era da aparência semelhante à pedra de jaspe e sardônica, e o arco celeste estava sobre e ao redor do trono, e era semelhante à esmeralda. São mistérios. Do capítulo 4 ao 19, a igreja desaparece do cenário aqui na terra. Capítulo 5 está falando do casamento da igreja quando chegar na glória. Olha o que diz: e vi na destra do que estava sentado um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos, e vi um anjo forte bradando com grande voz e dizendo: quem é digno de abrir os selos e desatar? Quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E João então chorava muito, porque ele analisava que ninguém tinha esse merecimento. Pelo que acredito, João deve ter esquecido do seu amigo, porque João conhecia o Senhor Jesus Cristo. Ele andou com ele aqui na terra. Ele reclinava em seus ombros quando o Senhor Jesus falava aos seus discípulos. Ele conhecia um pouco dos mistérios de Deus que estava em Cristo aqui na terra. Mas nesse momento de total aflição, ele certamente não se lembrou e começou a chorar, e chorava muito. E um dos anciões disse: João, não chore. Eis aqui o leão da tribo de Judá. Esses anciões eram 24 anciões, ou presbíteros, que estavam representando o povo de Deus na totalidade diante do trono nos céus. Um desses olhou para João e disse: João, não temas. Eis aqui o leão da tribo de Judá, o que venceu, para abrir o grande livro e desatar os seus grandes e poderosos selos.
João então olha e vê à direita do trono um livro escrito por dentro e por fora. Só que quando João olha, João não vê o leão. João vê um cordeiro como havendo sido morto. Mas o cordeiro e o leão é um só. O cordeiro é um tipo de Cristo quando ele veio em sua segunda... Aliás, o cordeiro é um tipo de Cristo quando ele veio na sua primeira visitação na terra. Em sua primeira parousia. Ele veio como um cordeiro mudo. Lembra quando João disse: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? O leão tipifica a sua pessoa glorificada em sua segunda vinda, porque a Bíblia diz que quando ele vier em sua segunda vinda, ele vem com poder e grande glória. O leão da tribo de Judá, ele vem tomar os reinos da terra. E os grandes, os poderosos, os terríveis, que pensam que manda no mundo, quando Jesus estiver voltando em sua segunda vinda, em sua segunda parousia, os grandes, os reis da terra, tremerão nas bases quando ele estiver voltando. Capítulo 5 fala sobre a coroação da igreja do Senhor Jesus Cristo. Primeiro, casamento, bodas do Cordeiro. Segundo, partilha de bens, presentes, galardões que ela irá receber quando estiver lá na glória. Terceiro, a sala do banquete, aonde estará o maná escondido, a pedrinha branca e muitas outras coisas preciosas. Os santos de Deus, do Velho e do Novo Testamento, estarão sentados nesta mesa. E Jesus Cristo estará alegre, feliz, servindo nesta mesa. E a Bíblia diz: virão muitos do Oriente e do Ocidente a sentar-se à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Capítulo 6 fala sobre o tempo terrível no mundo. Capítulo 5 e 6 é igual uma moeda, dois lados. O dia de Cristo, 7 anos na glória. O dia do Senhor, 7 anos na terra. Capítulo 6 está falando sobre a apresentação do iníquo, da besta, do homem do pecado, do anticristo, que ele será apresentado talvez semanas ou meses depois do arrebatamento da igreja. No capítulo 6 tem a apresentação de 4 cavaleiros. O primeiro cavaleiro, cavalo branco. Na profecia diz que ele saiu vitorioso e para vencer, mas não diz que ele vence. Ele será apresentado, o homem do pecado, a besta, o anticristo, será apresentado e todas as TVs do mundo estarão filmando e exaltando ele. E ele estará, parece que com toda a pompa. Surgirá uma guerra de Gog e Magog nesse tempo. Poucas nações para derrotar Israel. É um cumprimento do Salmo 2 e do Salmo 83. Porque se amotinam as nações? Porque os povos imaginam coisas vãs. Eles querem acabar com os judeus, com Israel. Mas esta guerra, de Ezequiel 38 e 39, será uma guerra localizada. O próprio Deus vai abater os soldados no deserto de Israel. Durante 3 anos e meio, o cavalo branco, oferecendo uma falsa paz aos judeus. E eles serão enganados mais uma vez.
Porque quando o Senhor Jesus estava aqui, não quiseram ouvir os seus conselhos, desagradar o Senhor Jesus. Uma certa ocasião, o Senhor Jesus Cristo disse: eu vim em nome de meu Pai, e vocês não me receberam. Virá outro em seu próprio nome, esse vocês o receberão. E neste momento, enquanto estamos aqui agora, eles estão lá, fazendo festa, para receber o Messias deles. Já está tudo preparado. Até uma coroa de ouro puro já fizeram para coroar o seu Messias quando ele aparecer. O Senhor Jesus Cristo diz: eu vim em nome de meu Pai, não me receber. Virá outro em seu próprio nome, a esse vocês vão receber. Mais uma vez, os judeus serão enganados. E o Senhor Jesus os advertiu, quando ele disse lá em Mateus capítulo 24 e o verso 4: acautelai-vos para que ninguém vos engane, porque virá muitos em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Jesus Cristo disse: ouvireis de guerra e rumores de guerra. Eles não acreditaram, não aceitaram o Senhor Jesus em sua primeira visitação, perseguiram e o mataram. Mas Jesus Cristo deixou eles avisados. Mateus 24 e 15: pois quando vires a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo. Quem lê, entenda. Os que estiverem na Judeia, fujam. Os que estiverem nos montes, não volte buscar alguma coisa. Quem estiver nos telhados, não desça pegar alguma coisa. Aconteceu atrocidade para eles 37 anos depois que o Senhor Jesus Cristo morreu. O general Tito, general romano, entrou, saqueou a cidade, matou muitas pessoas e destruiu o templo, em cumprimento à profecia que o Senhor Jesus Cristo disse aos seus discípulos: não ficará aqui pedra sobre pedra sem que seja derribada. Depois veio o segundo cavaleiro, o cavalo vermelho, que é guerra. Depois veio o cavalo preto, que é fome. Depois veio o cavalo amarelo, que é a morte. Atrocidades terríveis está para acontecer em todo o mundo. Mas estas atrocidades vão acontecer logo após o arrebatamento da igreja do Senhor Jesus Cristo. Portanto, querido irmão, querida irmã, vale a pena continuarmos firmes em Cristo, pedindo graça e misericórdia diariamente. Coisas terríveis estão para acontecer. Capítulo 7 está falando sobre 144 mil judeus que serão assinalados por Deus e projetados para o mundo todo para pregarem o evangelho do reino. Duas testemunhas anunciarão diante do muro das lamentações exclusivamente aos judeus em Israel. E 144 mil judeus solteiros serão assinalados por Deus e projetados para pregarem no mundo todo o evangelho do reino. O capítulo 8 está falando sobre a abertura do sétimo selo. Capítulo 9 está falando sobre as trombetas. O capítulo 8 está falando sobre a abertura do sétimo selo e sobre as 7 trombetas. Coisas terríveis vão acontecer. Que Deus tenha misericórdia de nós, queridos irmãos.
Que Deus tenha misericórdia de nós. O 9 fala sobre as trombetas, o 10 fala sobre o livrinho, que o anjo disse para João engolir esse livro. Está falando exatamente sobre a profecia, sobre revelações. O capítulo 11 fala sobre a apresentação de duas testemunhas. Eu particularmente acredito ser Moisés e Elias. E essas duas testemunhas receberão poder para fechar o céu quando quiser, para fazer chover quando quiser, para tecer no mundo inteiro os juízos de Deus. Mas o mundo vão ficar atônito com essas duas testemunhas. E no momento exato, o anticristo fará guerra a essas testemunhas e Deus vai permitir ele matar essas duas testemunhas. E essas duas testemunhas vão ficar na praça central de Jerusalém, mortas durante 3 dias. No final dos 3 dias, o Espírito de vida entrará neles e eles serão levados para a glória. E nesse exato momento, 7.000 pessoas vão morrer com um grande terremoto que vai acontecer. São atrocidades que estão para acontecer. Capítulo 12 do Apocalipse fala sobre a mulher e o dragão. A mulher aqui é Israel. O dragão aqui é a China, que nesse tempo vai encabeçar as nações da terra e se levantar contra Israel, que será a terceira guerra mundial encabeçada pela China. Mas a terça parte, os remanescentes judaicos serão guardados por Deus. Eles serão guardados no deserto de Petros, na Jordânia, em cumprimento à profecia que diz em Isaías 26 e 20: Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha suas portas sobre vós, até que passe a tormenta. Deus vai guardar o remanescente judaico nesse tempo, porque Jesus Cristo, em sua segunda vinda, ele virá para terminar, acabar com a terceira guerra mundial e salvar e perdoar o remanescente judaico. E eles serão salvos, perdoados, em uma festa de Yom Kippur, em uma festa de perdão. Olharão para ele a quem transpassaram, e eles vão ser perdoados na sua própria terra. Eu vou terminar por aqui, para o vídeo não ficar muito longo. Compartilha. Nos ajude a passar a palavra de Deus para frente. Compartilhe as mensagens do canal A Voz do Atalaia. Dê um like. Se inscreva neste canal. Graça e paz da parte de Deus e da do Senhor Jesus seja sobre você e sobre toda a sua família. Que Deus vos abençoe rica e abundantemente, queridos irmãos.